Olá, meus irmãos, minhas irmãs, né, da classe Heroínas Cristãs. Não é? Desde já, vou desejar a todos uma paz do Senhor. E passando por aqui apenas para lembrar do nosso projeto para a implantação, não é, de uma congregação. Nós já respondemos as três primeiras perguntas, né, os três primeiros passos. Por que implantar uma congregação? Para que implantar uma congregação? Como implantar uma congregação? Se bem que os irmãos poderiam investir mais nessa resposta de como implantar uma congregação. Existem vários aspectos que são importantes em como implantar, né? Algumas necessidades básicas para a implantação de uma congregação. Isso aí as irmãs podem posteriormente ir acrescentando à medida que os irmãos vão descobrindo, vão tendo as ideias, os irmãos as irmãs podem acrescentar, né? Lembrando que o irmão Ivanildo e a irmã Márcia, que chegaram depois, precisam cooperar conosco, não é? Enviando as suas sugestões de por que implantar uma congregação, para que implantar uma congregação e como implantar uma congregação. Então, o irmão Ivanildo e a irmã Márcia, não é? Estão sendo convidados a contribuir também com essas perguntas. A próxima pergunta, o próximo passo, onde será implantada essa congregação, né? E aí os irmãos pensarão em alguns lugares, em algumas comunidades, não é? Que os irmãos e as irmãs acham importante, né? E mesmo que não se defina o nome do local, mas pelo menos onde, né, nós podemos e precisamos implantar uma congregação. Não precisa ser um lugar real, mas basta assim descrever uma comunidade que os irmãos percebam que a gente pode implantar uma congregação, não é? É importante implantar uma congregação numa comunidade de pesqueiros, né? É importante implantar uma congregação num terreno, numa área quilombola, numa área indígena, né? Então os irmãos podem pensar, não é? E sugerir onde é que nós implantaremos, né? Que critérios usaremos para a escolha deste lugar, né? Qual critério? O que é que a gente pode determinar para escolher? Esse lugar pode ser longe, pode ser na própria comunidade, nessa pode ser em outro estado, em outro país. Então os irmãos fiquem à vontade para sugerir onde é que nós poderíamos implantar, não é, essa congregação fictícia. Na realidade, é um projeto, é uma congregação fictícia, mas essa congregação fictícia ela deve representar, não é, um local, né, uma congregação real. Então, todas as sugestões que os irmãos derem, é como se realmente estivesse dando para uma sugestão para uma congregação real. Né? De repente, aprova a Deus que esse nosso trabalho, essas nossas sugestões, elas possam crescer, desenvolver no coração de Deus, e quem sabe realmente através da nossa classe, né, um trabalho possa ser iniciado. Então, os irmãos vão me responder, né, sugerir onde pode ser implantada essa congregação, tá certo? Pense nisso e responda mesmo pelo grupo, né, no zap do grupo Heroínas Cristãs, e deixem aí as suas sugestões, né? Estamos juntando, compilando todas as sugestões dos irmãos, inclusive se os irmãos puderem botar uma referência bíblica que justifique a sua sugestão, é importante, né? Porque para um projeto precisamos ter a fundamentação teórica ou a fundamentação teológica, ou seja, uma citação bíblica que justifique o porquê de nós implantarmos uma congregação, os critérios para escolher um local de uma congregação. Então tudo isso seria bom se os irmãos pegassem respaldo bíblico, referências bíblicas, para que nós justificássemos realmente o nosso projeto, né? Então a ideia não é simplesmente implantar uma igreja, mas é implantar uma igreja dentro de princípios bíblicos, né? Dentro dos princípios da nossa própria igreja, da nossa própria denominação. Então a nossa denominação tem tradição em implantação de igreja, a nossa igreja tem tradição de implantação de igrejas, de congregações. Então precisamos realmente nos apegar a isso aí. Inicialmente a Escola Bíblica Dominical ela foi criada para evangelização de crianças não crentes. Hoje ela tomou um rumo diferente, mas podemos resgatar, né, o princípio da Escola Bíblica Dominical, que é a obra de evangelização, né? Então os irmãos e as irmãs continuem enviando
as suas sugestões à medida que nós vamos avançando. Lembrando que, assim como Deus levantou Moisés para libertar o povo ali do cativeiro egípcio, também, Deus também hoje tem levantado a sua igreja, tem levantado cada um de nós para resgatarmos o mundo, não é? Do exílio, do cativeiro, da opressão, do pecado. Portanto, estejamos atentos a esse detalhe. É um projeto muito interessante, muito bom, que deverá estar movimentando a nossa classe, não é? Na perspectiva missionária. Lembrando que a igreja ela tem feito a campanha, não é, de missões Pibicorde. Certamente os recursos que estão sendo levantados justamente para isso, para fortalecer as congregações que existem e muito provavelmente para abrir novas frentes missionárias para as quais, né, nós estamos trabalhando nesse projeto a fim de cooperar com esse trabalho e contribuir com esse trabalho, né? Que os irmãos e as irmãs continuem, né, nesse propósito, e agradecemos a Deus. E até domingo, estudem a lição para o próximo domingo, tá certo? Um abraço, tchau.